para você que está em sua casa, mais uma vez, Elucidações Espíritas, que entrevista dirigentes, escritores e expositores. Hoje nós estamos recebendo em Uberlândia um psicólogo da cidade de Campina Grande, ele que é escritor e veio do congresso, o primeiro congresso espírita em nossa cidade, com um tema muito importante que ele vai falar para nós. Antes nós queremos agradecer a Deus, a Jesus, os benfeitores espirituais, para estar aqui ao nosso lado no estúdio e também no seu lar, te ajudando e te fortalecendo. O nosso convidado de hoje é Rodrigo Prinzer, Rossandro Klinzer, da cidade de Campina Grande, Paraíba. Ele veio em Uberlândia participar como expositor no congresso, primeiro congresso espírita, e é o nosso convidado aqui do canal 7 TV Cidadania e também pelo YouTube. Você pode colocar programa elucidaçõesespírita.com.br. Bom, Rossandro, é um prazer enorme receber você em nossa cidade. É tudo meu, Mauro. Prazer grande estar aqui em Uberlândia mais uma vez. Muito bem. Esse tema depressão, você como psicólogo, deve trabalhar no dia a dia como profissional, e é a doença do século, né? Eu sou enfermeiro com especialização em psiquiatria. Então lida muito com isso também. E sou diretor de um hospital psiquiátrico. Então assim, sabe do que a gente essa coisa é corriqueira do dia a dia, né? A depressão, ela tem alguma coisa a ver com obsessão, Rossandro? Nós sabemos que em todos os casos, em todas as doenças, sejam elas orgânicas ou emocionais, aqueles irmãos que estão ainda com vontade de fazer alguma cobrança, eles aproveitam esses eventos para hiperdimensionar esse transtorno, ou às vezes até mesmo ser a causa primária desse transtorno. O objetivo da doutrina espírita em nenhum momento é substituir as ciências estabelecidas, como psicologia e psiquiatria, que atuam e que conseguem bons resultados na cura de muitos casos de depressão, mas lançar luzes sobre mais um elemento que nós devemos levar em consideração, que seria a interferência extracorpórea, ou seja, de um espírito próximo a alguém, para ou ampliar o quadro ou ser o provocador primário do quadro. Nesse sentido, a gente também não pode descartar a obsessão também como uma das motivações da obsessão. Certo. Da depressão. Quer dizer que precisa cuidar do corpo e do espírito, seria assim? Sempre, né? Sempre a gente, na verdade, dos gregos para cá, essa solicitação de que a gente cuide do corpo, da alma, do espírito, que a gente esteja em sintonia com isso que é o complexo do ser encarnado, que é um corpo e que está dentro de uma condição do planeta, mas é um espírito eterno, né? E que nós possamos ter a noção de que esse caminhar tem etapas e às vezes percalços que nos provocam consequências pela lei de causa e efeito, e que muitas vezes nos coloca no estado de adoecer, que tem um objetivo, porque Deus é amor puro e infinito, e nada do que acontece conosco não tem um objetivo amoroso. Por isso que Paulo nos dizia que nós devemos agradecer a tudo, dar graça a tudo, porque mesmo num processo como esse, o indivíduo é chamado para um momento de autorreflexão, mesmo que pela dor, para que ele mude o roteiro da vida até aquele momento. Rossandro, o que leva o indivíduo a se tornar depressivo? São muitas causas, a gente vai abordar isso na palestra. Nós temos, obviamente, causas genéticas, por exemplo, família que tem várias pessoas com caráter depressivo, nós temos convivência, nós temos as depressões endógenas, que são aquelas depressões que são orgânicas, nós temos as depressões exógenas, que são provocadas por um evento exterior, como um luto, a perda de um trabalho, o fim de um casamento, e ao mesmo tempo temos as condições internas, porque tem pessoas que passam pelo mesmo problema e não se deprimem, e tem pessoas que passam por problemas iguais e deprimem. Então, alguns são mais frágeis do que outros. Por que isso acontece? Como isso acontece? Então, o tema que eu vou abordar hoje aqui, que a gente vai tentar aprofundar com um pouco mais de cautela na relação com a depressão e também com a tendência suicida, para que a gente possa refletir à luz do Evangelho de Jesus, que é, sem sombra de dúvidas, um manual de sabedoria infinito, da Gênesis ao Apocalipse, nos apontando formas de se conhecer e ao mesmo tempo de entender que quando aparentemente todos os recursos se esgotaram, quando as pessoas nos abandonaram, Deus jamais desiste de nós. Ao saber que a pessoa pode ser depressiva, ela precisa entrar primeiro com o medicamentoso? Eu acredito que todo depressivo, existem vários níveis de depressão, mas é importante que se consulte os profissionais que são treinados no mundo acadêmico para isso. Sem sombra de dúvidas,
o trabalho da psiquiatria no sentido de observar o nível em que a depressão está para que ela consiga iniciar uma medicação que realmente surte efeito. Mas a gente diz que a medicação ela é importante, ela não deve ser mexida, quem deve tomar conta disso é o psiquiatra ou o médico que acompanha o paciente. Mas o processo terapêutico ele vai fazer com que você resgate as condições psicológicas para que você não volte a entrar na depressão. Seria mais ou menos como se nós tivéssemos um carro que furou o pneu. O antidepressivo é um macaco que sobe o carro. O processo terapêutico, que pode ser ou do próprio indivíduo ou com um profissional terapeuta, é trocar o pneu para que o carro volte a andar, dar autonomia, senão você vai passar o resto da vida dependente de medicamentos. E no caso do Evangelho de Jesus, se a gente seguisse sempre, a gente nem adoeceria, né? Então é lá também que existem recursos profundos e também da espiritualidade amiga que está a serviço do Cristo para que possa nos ajudar nesse processo de resgate. E no momento em que também dentro desse processo depressivo haja também um processo de comorbidade e obsessão, em que a gente faz um tratamento aí levando em consideração medicação, processo terapêutico, mais um processo de ajuda espiritual, sem sombra de dúvidas, com resultados muito importantes. Rossandro, aquele sentimento de culpa, a pessoa agora sente que magoado, porque se sente aborrecido, porque ele se sente culpado por ter conduzido na sua vida alguma coisa errônea. Isso também leva ele para a depressão? Esse é um dos casos que mais leva, sabe, Mauro? Na verdade, a gente percebe o seguinte: nós temos, durante a nossa vida, um conjunto de atitudes que são equivocadas. Aliás, tem estudos que mostram que 50% das nossas escolhas dão errado. Então, não é os equívocos que nós cometemos que nos levam ao estado depressor, é como nós reagimos a ele. Não é cair que nos deprime, é como nós reagimos depois da queda. O grande objetivo do Evangelho é de resgate. Em nenhum momento Jesus aponta para aqueles que caíram para acusar. Muito pelo contrário, nas várias cenas que nos são muito conhecidas, como da mulher adúltera, da parábola do filho pródigo, do bom samaritano, a gente percebe que aqueles que caem merecem ajuda e não o reproche, muito menos a autoacusação. Aliás, a autoacusação é uma perda de tempo, porque você fica apenas diagnosticando que você equivocou-se, você se pune porque se equivocou e às vezes apenas com o objetivo de não mudar. Muita gente que fica no processo de culpa é porque prefere ficar se punindo do que se responsabilizar pelo que aconteceu até aquele momento e mudar a atitude. E outra coisa, eu não posso com 40 e tantos anos olhar para um passado de uma escolha que eu fiz com 16 e me culpar. Porque a maturidade que eu tinha naquela época era 16 anos, né? E eu tenho que ressignificar aquela cena para poder seguir a minha vida e corrigir aquilo que é possível. Sabe, o uso de substâncias leva também o indivíduo à depressão? Claro, tanto o álcool, que é a droga lícita do momento e que tem sido lamentavelmente estimulado, inclusive por parte da música brasileira hoje, estimula, inclusive cita nome de bebidas, e as outras drogas, essas mais pesadas, certamente a gente sabe que levam a um estado orgânico depressor. Além do que, a bebida e as outras drogas, elas fazem com que o indivíduo se sinta mais, digamos assim, permitido a fazer o que não faria se tivesse lustro. Nós temos muitos instintos primitivos que o processo reencarnatório vai pulindo para que a gente vá entrando num estado de maior pureza espiritual, mas no momento em que a gente se embriaga ou que a gente se droga, aquelas vontades que nós controlamos com nossa vigilância, a vigilância cede ao álcool e às drogas, e aquilo que você não faria lustro, você termina fazendo. Então, na verdade, a gente sempre percebe que as drogas, de um modo geral, ela só evoca na gente o que a gente tem de pior. Exatamente, interessante, né? Nunca vi ninguém usar uma droga para depois ter um insight e fazer uma obra iluminativa. Pode até acontecer, mas é muito raro. Sempre o que a gente coloca para fora é nossa sombra, que a gente tem que estar trabalhando, reconhecendo e trabalhando. Hoje o nosso país passando por crise e muita gente começa a ficar depressivo com medo de sofrer amanhã. Isso também precisa ter um equilíbrio, né? É a ansiedade, né? Ansiedade. Sofrer por antecipação. Na verdade, essa crise que a gente está passando é uma crise que ela é econômica, inegavelmente, mas ela é sobretudo uma crise de valores. Eu não estou falando de nenhum governo especificamente, mas eu falo do povo brasileiro de um modo geral. Eu acho que essa crise é mais uma crise que a gente chega porque nós precisamos rever o nosso pacto coletivo e de ética cotidiana. Não só os governantes, mas o povo de um modo geral, nós, cidadãos, no cotidiano de nossa vida, dos nossos relacionamentos no trabalho, na escola, com a família, precisamos rever a forma como nós conduzimos a nossa vida, respeitando o outro, respeitando a coletividade, para que a gente construa o país que nós queremos, para que a gente possa realmente cumprir o papel que nós temos que cumprir na orquestração das nações, sem querer ser nenhuma nação especial, mas cumprir um papel que o Pai do Céu nos delegou como um coração do mundo e uma parte do Evangelho. E o Evangelho tem que tocar e mudar as fibras do comportamento do indivíduo. Rossandro, há pessoas que
está sorrindo, mas é um depressivo. Isso ocorre, né? Acontece. De fato, são pessoas que fingem, né? E eu até digo assim, que às vezes não é nem fingimento, é uma tentativa de ficar feliz. Porque, de fato, o que acontece quando você está depressivo e demonstra para todo mundo amargura e infelicidade, as pessoas se afastam de você. Observe que os depressivos chegam a um ponto que até a família não suporta e abandona. Porque você dá um conselho, lança um recurso, solicita um tratamento, investe em medicamento e a pessoa ela fica lá patinando na dor. Então chega um momento que ela fica uma pessoa tão pesada que todo mundo que está perto sai. E ela fica altamente carente, hein? Veja que coisa constrangedora. O nível de carência aumenta, a necessidade do outro aumenta, mas tudo que ela faz é afastar as pessoas dela. Então algumas pessoas, para evitar esse afastamento, demonstram fora uma felicidade que não estão sentindo e procuram trabalhar em si essa angústia, essa depressão. É esse que mascara a doença, a depressão no caso. Ele é mais perigoso, né? Do que é uma doença mais perigosa, porque ele pode levar uma crise. Assustar a família em algum momento. De repente ele está lá bem, você não imaginou que ele estivesse com dor, e de repente ele entra numa crise profunda, assim, nesse fato. É diferente daquele indivíduo que assume que é depressivo, se trata, mas lá fora, no ambiente de trabalho, ele não fica demonstrando a angústia e a dor dele, tenta viver de uma forma saudável. Né? É diferente desse que mascara, que para ninguém ele mostra, nem mesmo para ele admite que tem uma angústia muito profunda. Esse é um forte candidato, por exemplo, ao suicídio. Porque ele em nenhum momento se permite reconhecer a própria dor, nem muito menos a necessidade de buscar ajuda e de tratamento. Junto ao médico ele mascara. Exatamente, mascara. Tem gente que vai para o consultório dizer que é feliz. E chega um momento que a dor chega a um ápice de profundidade tão grande, num dia muito ruim, e aí uma confluência de eventos pode culminar com uma escolha infeliz de imaginar que a melhor escolha seria escolher não viver. Muito bem, eu agora quero falar com você que está em casa, e você que sempre nos acompanha. Nós queremos pedir a você para ser um voluntário da Clínica Jesus de Nazaré. A Clínica Jesus de Nazaré é uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Você pode ser um voluntário, você pode fazer uma visita, marcar uma visita também por telefone, levar suas doações. Ligue no telefone 3235-3129, 3234-8712 e marque uma visita. Nós precisamos da sua ajuda, nós estamos te aguardando. Retornando então com uma entrevista com o psicólogo Rossandro Klinger, Rossandro Klinger, da cidade de Campina Grande, Paraíba, ele que veio até a cidade de Uberlândia no primeiro Congresso Espírita e é um dos expositores, né, que vai estar falando um tema. Qual que é o tema que você vai falar hoje? Suicídio, depressão, luz do Evangelho. Vai fazer uma análise. Vai ser realmente... Vai ser puxado. Puxado, né? Tá certo. É escritor, quantos livros você já lançou, Rossandro? Profissionalmente, já 2 livros. Eu faço palestras profissionalmente. Então, já lancei 2 livros, um para educação e outro para liderança. E um também de cultura de paz. E recentemente lancei, o ano passado, esse livro, Auto Perdão, pela Federação Espírita do Estado de Goiás. Mostrar, né? Esse você está lançando em Uberlândia. E esse eu estou lançando aqui em Uberlândia. O primeiro lançamento vai ser aqui, que é o tempo do autoencontro, a necessidade e o papel do deserto em nossas vidas. Na verdade, a depressão é um estado de deserto psicológico. Tá? Sim. E aí a gente vai pegar o Evangelho e as passagens do deserto, inclusive a do próprio Cristo ao deserto, para que a gente analise o significado e a simbologia psicológica dessa ida ao deserto. Tanto analisando aí a partir um pouquinho do mundo judaico, o que significava o deserto para o mundo judeu, né? E ao mesmo tempo trazendo para a nossa atualidade do significado do deserto enquanto um momento psicológico em que você se encontra só, num ambiente em que somente Deus com você vai estar. Que é essa editora é de Goiás? Federação Espírita do Estado de Goiás, é a FEG. Tá certo, muito bem. Semana que vem será o Congresso Espírita de Goiás. Então é só entrar no site site da FEEGO. FEEGO e localizar também só seus livros, né? Exatamente. E pedir via... Eles entregam em celular na sua casa, né? Na internet. Bom, a depressão, doença do século. Você acha que isso... Até quando será a doença do século? Bom, enquanto nós insistirmos existe início, meio e fim. Quando vai ser o fim? Enquanto nós insistirmos nesse modo de sociedade consumista, materialista, longe da espiritualidade e que não vive uma vida simples e que busca competir e derrubar o irmão, a gente vai ter muito mais aumento em caso de depressão. Nós sabemos que nós estamos passando por uma crise, independente de sermos espíritas ou não. Olhando a sociedade, não há como nos diagnosticar que nós temos um período de crise. Todo período de crise humana, ao longo da história humana, períodos de ápice de crise, aumenta o estado de loucura, de sensação de falta de sentido, de angústia, de sensação de que as coisas não vão continuar,
de causa absoluta, que aumenta, obviamente, o índice de transtornos emocionais, entre eles a depressão. Então a depressão de fato é um quadro que está forte na sociedade, exatamente porque nós vivemos um momento em que a sociedade está tentando que repensar a sua forma de viver no mundo e reconfigurar a sua conduta. Então a depressão nos chama para mudar a forma de viver, para mudar a forma de estar no mundo. Então, enquanto isso não mudar, uma hora a gente vai ter um quadro depressivo que vai aumentar ainda. E vai aumentar. Você acha que ainda vai levar anos? Eu acho que sim, porque a gente não tem essa... Primeiro, tem gente que nem tem consciência de que é uma doença, tem pessoas que acham que é besteira, que é fragilidade, as pessoas que nunca tiveram depressão acham que um depressivo está inventando, que é só levantar, acordar e seguir a vida, e a vida não é tão simples assim. A depressão, de fato, é uma doença. Ela, de fato, afeta a vida das pessoas, de fato, pode provocar uma dor profunda e pode comprometer a saúde a ponto de levar um indivíduo a um suicídio. Realmente. Tem muita gente que nos acompanha, tanto no canal 7 como depois no YouTube. O jovem, ele está sujeito ainda na adolescência a ser um depressivo em potencial? Aliás, hoje tem um alerta mundial para suicídio de jovens. Em setembro eu estive na cidade de Boston, lá tem a maior comunidade de brasileiros fora do Brasil, são 150 mil pessoas. E eu fui lá fazer uma palestra profissional porque tanto a prefeita da cidade como a embaixatriz do Brasil nos Estados Unidos estavam preocupados porque só naquele mês havia 11 brasileiros jovens cometidos suicídio. Então, de fato, nós temos uma incidência muito forte de suicídio de jovens, porque é como se a sociedade estivesse desbussolada, sem bússola, sem orientação, sem norte. E eles ficam buscando soluções muitas vezes nas drogas, em outros colegas que também são fragilizados. E a angústia é tão profunda, a falta de apoio dos pais, que também não estão muito comprometidos com a educação dos filhos hoje em dia, lamentavelmente, cria um grau de vulnerabilidade tão alta que aumenta os casos de depressão e suicídio também entre jovens, inclusive entre crianças. E o que o pai e a mãe têm que prestar atenção, ficar atento? Desde cedo. Desde cedo. Desde cedo, a tarefa de ter filhos é uma tarefa de educar, não é de criar. Nós criamos animais, crianças nós educamos. É preciso disponibilidade emocional de estar junto, de acompanhar o crescimento, de identificar problemas para no nascedouro você tentar corrigir. Aquela criança isolada... Não, às vezes ela é apenas uma criança tímida. Sim. Tem pessoas que são tímidas, introvertidas, tem extrovertidas. Isso não caracteriza um quadro patológico. Mas quando aquilo começa a afetar o convívio dela, a ponto que você sente que aquilo está afetando o estudo, o convívio com a família, sim, está apontando-se aí o início de um processo que deve ser imediatamente corrigido. Aquele que isola no quarto, não? Também, depende do nível de isolamento. Tem adolescente que gosta, mas eu acho que o objetivo da família é sempre tentar trazê-lo para o convívio. Até porque é um isolamento perigoso, porque é um isolamento dentro de um quarto com um computador, com acesso à rede social e há vários sites em que você tem relacionamentos virtuais com pessoas que você não sabe quem são. Aí tem os quadros de pedofilia, de manipulação de jovens que não sabem com quem estão lidando. Então a atenção dos pais tem que ser redobrada hoje em dia, porque educar filho hoje em dia é bem mais complicado que a nossa geração. É um desafio muito maior. Exatamente. Olha, Rossandro, nós gostaríamos de agradecer a sua vinda em Uberlândia. A Uberlândia ganhou muito com a sua vinda aqui. As pessoas que estão acompanhando o seminário saem enriquecidos, né, com a sua fala. E que você possa retornar em outros momentos em Uberlândia. Que a gente possa falar também via internet depois com outra programação. Que você possa vir também falar como profissional da área. Né, na nossa instituição, por exemplo, onde eu sou um dos diretores, nós temos 5 médicos, psiquiatras, 4 psicólogos, uma equipe bastante linda que trabalha afinada, que você poderia vir depois a gente fazer um trabalho a nível de profissional, né, nessa área. A gente gostaria de poder trazer você em Uberlândia nesse sentido, né? Foi um prazer. E que você seja bem sucedido na sua palestra de hoje. Obrigado, irmão. E que você receba muita luz. Que bom, espero poder ajudar realmente, é um tema delicado, mas que a gente possa refletir um pouco à luz do Evangelho de como solucionar Você tem essas algum questões. recado para deixar? Que as pessoas confiem na capacidade que elas têm dentro de si e que em nenhum momento elas duvidem que, por mais incrível que possa parecer o abandono pela qual nós estamos passando, às vezes ninguém nos dá suporte, ninguém nos apoia, Deus não abandona nenhum filho, a espiritualidade amiga que o serve também não abandona. Nós nunca podemos ter esse sentimento de desvalia total e de que uma das melhores formas de ajudar, uma das melhores formas de ajudar a si mesmo é quando a gente sai um pouco desse sentimento infantil de que somos aquele que mais sofre e começamos a ajudar os que sofrem muito mais que a gente. Quando a gente sai dessa visão egocêntrica, pula um pouco do nosso ego e passa a servir. É aí que começa o grande medicamento que cura definitivamente qualquer depressão.
Muito bem, muita paz para você. Obrigado. Gente, fique com Deus, um forte abraço e até a próxima semana. Oi? Aí, o atendimento fraterno? Né? Que sim, pode entrar, por favor. Obrigada. Calma. Eu estou desesperada, moça. A minha vida tá um caos. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Tá tudo muito difícil, muito complicado. Imagina uma pessoa desgraçada. Agora multiplica por 10. Coloca um cachorro pra fazer xixi em cima. Prazer, Maria. Maria, calma, me conta o que tá acontecendo. Vem cá, me responde uma coisa. Esse cinto realmente resolve os problemas das pessoas? Porque eu vim aqui porque me disseram que ele é babado, hein? Não é bem assim, né? Aqui a gente procura orientar a pessoa a encontrar a solução do seu problema com base na moral espírita. Mas além disso tudo, esse blá 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 todo, vocês fazem alguma coisa? O trabalho é seu. Cada um de nós é que é responsável pelas suas próprias ações, por encontrar a solução dos seus problemas. Querida, isso é pra pobre, né? Porque imagina eu na minha casa, se derruba um copo de leite, quem vai limpar a empregada? Então, Maria, olha só, felizmente o mundo não se resume à sua casa. Né? Porque assim, na vida real, a gente é que tem que secar o próprio leite derramado. Porque senão a gente vai continuar escorregando, até limpar e aprender a não derramar de novo. Garota, você sabe que eu não tenho problema com leite, né? Era só um exemplo. O que tem problema meu é com o Roberto. Quem? Roberto, ele tá me traindo. Não, calma. É verdade. Tem 3 semanas que ele não me dá minha mesada. Ele tá com outra mulher. Olha, por outro lado, ele pode estar tendo dificuldade financeira. O Roberto? Minha filha, o Roberto tem 5 carros, tem 5 iPhone 5, tem 5 coberturas em Ipanema. Ele adora 5, você não tem noção. Quem tá passando dificuldade sou eu. Porque eu estou sendo traída e estou descapitalizada. É isso. E você não tem, assim, nenhuma renda própria? Você não trabalha? Eu aturo o Roberto, que é um grande trabalho. Não, mas assim, a gente precisa ter uma atividade, né, Maria? Não só para o nosso sustento, mas para a gente progredir. É a lei do trabalho. Ah, a lei do trabalho. É a lei que esses políticos inventam aí, né? É uma das leis da natureza. Toma. Livro dos Espíritos. Espíritos! É isso que eu tô querendo. Eu quero contratar espíritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1000 espíritos. Oi? Onde que eu assino? Oi? Espíritos pra contratar. Não, porque veja bem, os espíritos não andam por aí igual fantasmas, assim, meio que invisíveis. Então, menina, eles vão ficar atrás do Roberto e vão descobrir toda a cachorrada que ele tá fazendo comigo. Para, Maria. Esperto. Para. Pensa junto comigo. Você acha que seria justo a gente colocar a nossa paz interior nas mãos de outra pessoa? Sim. Não, claro que claro não. Que não. Horrível. Pensa, como é que a gente pode conseguir a paz interior? A gente precisa estar em equilíbrio. Para a gente estar em equilíbrio, o que a gente tem que fazer? A gente precisa fazer uma autorreflexão. Pensar sobre os nossos atos, sobre as nossas palavras, o que a gente tem feito da vida. Depois a gente precisa fazer o bem, ajudar a outra pessoa, ter o hábito da prece, entrar em conexão com Deus, conversar, colocar suas angústias, seus sentimentos. Aí, quando a gente consegue tirar essa nuvem de orgulho da frente dos nossos olhos, fica mais fácil enxergar a solução dos problemas, de todos os problemas, inclusive esse com seu marido. Marido? Não, ele é casado com a Cláudia. Tô até aqui em conferência com ela, que a gente tá achando que é uma terceira pessoa, entendeu? Lembra que eu te falei que ele gosta de 5? Coitado, se ele chegar lá, a gente tá ferrada. Não vai ter pessoa pra todo mundo. Ô amigo, vai uma balinha aí? Oi? Uma balinha? Ah, um pedinte, coitado. Não, pedinte não, amigo, tô aqui trabalhando. Trabalhando não, você tá vendendo bala no trânsito, coitado. Isso não é trabalho? Não, isso é a desgraça. É a fome, a miséria, é a vergonha pública, coitado. Olha, eu não tenho vergonha de trabalhar não, tá? Nem eu. Eu tô falando de vender bala no trânsito. Isso é trabalho. Ei, vai ficar gritando comigo aí? Eu tô aqui disposto a ajudar. Eu vou até comprar uma bala. Coitado. Cara, para de me chamar de coitado, cara. Eu só vim aqui te oferecer bala. Se você quer, eu tenho pra te vender. Se você não quer, obrigado e bom dia. Que orgulhoso, que coisa feia, já vi tudo. Foi rico na outra encarnação, fez mau uso da riqueza, agora voltou a ser mendigo. Que mendigo, cara? De que você tá falando? Mas mesmo assim eu vou te ajudar, tá? Eu vou praticar caridade. Cara, caridade é a consequência do amor, irmão.
tá? É aquilo que acontece automaticamente quando você tem amor pelo próximo e quer ver o bem dele. Se você pensa, eu tô fazendo a caridade, nananã, já deixa de ser caridade, irmão, já é uma outra coisa, entendeu? Tem que ser algo que nasça na sua vontade de fazer o outro feliz. Olha ele, querido, olha só, você tá invertendo as coisas, entendeu? Você é o assistido e eu sou o benfeitor. Eu dou dinheiro, eu dou a lição de moral. Quanto é que é essa bala? Cara, faz o seguinte, não precisa comprar nada não, irmão. Valeu mesmo. Ué? É assim que você trata os seus clientes? Que absurdo, senhor comerciante, não é esse o seu trabalho? Você deveria saber que o cliente tem sempre razão. Cara, pelo amor de Deus, me diz logo quantas balas você quer e me deixa em paz. Bom, eu poderia comprar esse saco todo aí, todas essas balas aí. Mas aí você ficaria com o resto do dia livre, né? Eu estaria incentivando a sua ociosidade. Então eu vou comprar só uma. Quanto é a bala? Olha, amigo, uma bala só não vendo não, tá? Eu vendo pacotinho 5 por R$1. Tá bom. Então olha só, na hora que eu te der o dinheiro, a gente vai tirar uma selfie aqui, vai? Selfie? É pra eu botar lá no grupo Fora da Caridade na Salvação, vai. Não ficou boa não. Faz uma cara de fome. Não tá parecendo mendigo. Mas eu não sou mendigo. Já sei. Vem cá. Que isso? Pronto, agora faz o seguinte, dá uma rolada aí no chão pra sujar a camisa, compõe melhor o visual. Você vai me dar outra blusa. Que absurdo, né? A gente dá a mão, a pessoa quer logo o braço, né? Vai caçar um trabalho, vai. Não vou pagar. Meu irmão, tu não quer pagar, problema é teu, tá? Eles vão entrar na justiça, tu vai perder até a cueca. Cala a boca, rapaz. Não vou pagar. Saco. Casa. Calculando rota. Vamos lá, ô. Destino inválido. Casa, GPS burro, eu quero ir pra casa. Jefferson, tem certeza? Você sabe meu nome? Vai chegar em casa assim, nesse estado? Claro que é nesse estado, Rio de Janeiro. Nesse estado de espírito, cara. Você tá muito estressado, tá, Isso não é da sua conta. Procure se acalmar, o garoto. Parece um ogro. Se eu tivesse mão, te dava um passe. Olha aqui, GPS, você não tem noção de como é meu trabalho, tá bom? Eu faço cobrança na casa dos outros. E eu sou recebido com mau humor, com xingamento, igual esse mané aqui, você viu? Igualzinho, você quer que eu fique como? Felizinho? Isso não é motivo para contaminar as pessoas à sua volta com essa cólera. Tente manter-se sereno. E você acha que é fácil fazer isso? Eu não consigo. Seja grato por ter um emprego, Jefferson. Abençoe seu trabalho. Chegue com seu melhor sorriso quando for à casa das pessoas. Mas eu vou cobrar, minha querida. Eu não vou fazer uma visitinha médica, não, nem tomar um café. Qualquer tarefa pode ser cumprida com amor. Pense que o seu sorriso talvez seja o único que aquela pessoa verá o dia todo. Sei lá. Isso é tão difícil. Tente enxergar por trás do óbvio. Aí você vai perceber qual é realmente o seu trabalho e vai ser grato por ele. Agradecer já é demais, né, minha filha? Com o salário que eu ganho, pelo amor de Deus, né? Não esqueça do GPS. Não esqueceu o quê? De você? GPS. Gratidão. Proporciona serenidade. Tá. Agora até o carro tá me dando lição de moral, né? Mais alguma dica pra minha vida? Ó grande sábio todo-poderoso GPS. Só mais uma. Para de ficar puxando meia dúzia de fio de cabelo pra cobrir a testa. Isso é ridículo. Você tá ficando careca, gatinho. Aceita que dói menos. Que careca o quê, careca? Você tá achando? Não, tem nada de careca aqui não, tá bom? Tá Isso é corte careca, da sim. moda. Esse tupetinho aqui é da moda. Você corta aqui e abaixa. Tá É simples, careca, é tá simples, careca, tá bom? tá Palhaçada, careca, tá rapaz. careca.